Olá, concurseiros e concurseiras! Sou Daisy Pontes, professora de Direito Constitucional, e a nossa dica de hoje será sobre a classificação das Constituições. Quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser material ou formal. Material, a matéria é essencialmente constitucional, ao estabelecimento de poder e à sua limitação, através de divisão de poderes e de estabelecimento de direitos fundamentais, por exemplo. Será norma materialmente constitucional. As constituições formais é aquela que leva em conta apenas o modelo de elaboração da norma, se ela passou por um processo mais solene, mais dificultoso de formação, sendo, portanto, aí uma constituição rígida. Quanto à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas. Escrita é aquela onde há um documento solene. A título de curiosidade, todas as constituições brasileiras foram escritas. Já a Constituição não escrita é também chamada de Constituição costumeira. Ela é fruto dos costumes da sociedade. Temos aí, por exemplo, a Constituição da Inglaterra. Já em relação ao modo de elaboração, nós temos as constituições dogmáticas ou históricas. A Constituição dogmática ela é elaborada em um momento determinado, onde é refletido os valores, os dogmas da época. Todas as constituições brasileiras elas foram dogmáticas. Já a Constituição histórica ela é fruto de uma lenta evolução histórica, tal como ocorre lá na Inglaterra. Quanto à origem, as constituições elas podem ser promulgadas, outorgadas ou cesaristas. Constituição promulgada é a Constituição democrática, ou seja, é feita pelos representantes do povo. Por isso, a Constituição Brasileira de 1988 também é conhecida como Constituição Cidadã. No Brasil, tivemos as seguintes constituições promulgadas: a de 1891, Constituição de Rui Barbosa, a de 1934, a de 1946 e a de 1988. Já as constituições outorgadas foram a de 1824, a de 1937, aí no período de Getúlio Vargas, e a de 1967, da ditadura militar. A Constituição outorgada é a Constituição imposta ao povo pelo governante. E a cesarista, a diferença é que ela é feita pelo governante, mas ela é submetida à apreciação popular, mediante o referendo. Já quanto à extensão, nós temos as constituições sintéticas ou analíticas. O que é a Constituição sintética? Constituição sintética é aquela Constituição reduzida, concisa, precisa. Já a analítica é uma Constituição extensa, prolixa, assim como a nossa, a Constituição brasileira. Podemos dizer também, em relação à classificação das constituições, em relação à estabilidade, que ela pode ser imutável, rígida, flexível ou semi-rígida. A rígida é aquela que possui um procedimento de alteração mais rigoroso, é a Constituição difícil de ser alterada. A flexível, como o próprio nome já diz, possui o mesmo procedimento de alteração das demais leis, é a Constituição fácil de ser alterada. E a semi-rígida, parte dela é rígida e parte é flexível. Ou seja, uma parte é difícil de ser alterada e a outra é fácil de mudar. Então, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que a nossa Constituição brasileira de 1988, ela é formal, escrita, dogmática, promulgada, analítica, dirigente e rígida. Aliás, é possível afirmar que a Constituição de 88 é extremamente rígida, pois além de possuir um processo rigoroso de alteração, possui um conjunto de matérias que não podem ser suprimidas, as denominadas cláusulas pétreas, previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Fiquem atentos às nossas dicas e sigam a trilha.